Caramba, a gente já tá no episódio 80 de Beyblade X. É inacreditável o número de episódios e o quão bons eles estão. Até porque esse episódio 80 ele prometia já ser um bom episódio, porque ia entregar um pouquinho mais do Ishiyama, que a gente fazia tempo que não via falar sobre esse personagem e a gente gosta dele quando aparece. Geralmente vem alguma pedrada, mas de qualquer maneira o episódio entregou muito mais do que o que a gente estava esperando. Então vem comigo aqui porque nós vamos comentar um pouquinho das cenas desse episódio. Tem muita coisa para falar de alguns aspectos aqui e ali. Acho que vai ser interessante a gente trocar essa ideia. Vamos lá. Muito bem, começamos em casa no nosso querido Komaba Sushi com o time Persona que tá ali preparado para assistir mais um pouco da Star Battle enquanto tá nos seus horários de folga. Esses são episódios que não são tão centralizados e focados no time Persona, mas que pessoalmente eu gosto porque assim consegue desenvolver mais o mundo à volta deles e aí não parece que as coisas são tão vazias, né? Eu gosto como eles trabalham com os personagens e com o mundo em volta deles em Beyblade X, porque isso enriquece muito a experiência de assistir como um todo. E já começamos com notícias Beyblade falando a respeito dos times que estão no topo. A Ichigo já começa falando sobre o Zul'Genic, que a gente viu recentemente, que teve uma excelente evolução com o Toguro, principalmente, um dos personagens que ganhou muito destaque nos últimos episódios, mas não só eles, também o time Yggdrasil, que tem se destacado bastante aí na Star Battle, os dois que estão no topo, inclusive, disputando ali o primeiro lugar para ver quem vai atingir as 100 estrelas primeiro. Eles estão indo muito bem nesse aspecto, exatamente porque nos episódios recentes muito se fala a respeito de customização. Os dois times, a começar pelo Yggdrasil, apresentaram questões de customizar, de misturar as peças, de fazer combos, basicamente. E aqui a gente vê a atenção que o Bird, principalmente que está em foco aqui, acaba prestando a esses termos, é o que está acontecendo na Star Battle. Os dois times apresentando muito a questão da customização. É um momento bem interessante e bem específico para isso tudo está sendo abordado, principalmente com o que está por vir, principalmente com o que a Multi está desenvolvendo, não é? Eu gostei desse detalhe, desse foco que eles dão aqui nessa cena. Mas aí de repente tem mais um time que está se destacando bastante na competição da Star Battle e é um time que vem da Torre Sólidos. Na televisão aparece ninguém mais, ninguém menos do que o Phalanx liderado por Takumi Ishiyama. Sim, o personagem que a gente achava que ia ser vilão de primeiro episódio nunca mais acaba se tornando um personagem riquíssimo, com uma história própria, muito bem escrita, gostoso de acompanhar e sempre que ele aparece a gente vê muita coisa legal rolando em volta e com o mundo Beyblade X e tudo. É ele que também ajuda a carregar certas pontas da história e eu gosto como eles têm utilizado o Ishiyama para esse tipo de narrativa. Inclusive eles ficam super surpresos falando, nossa, o Ishiyama? Como assim? E a Meiko explica que o Ishiyama simplesmente se tornou muito popular, principalmente quando foi para Torre Sólidos, onde se destacou muito e juntaram muitos fãs. Não à toa eles também têm uma habilidade muito boa que também consegue se destacar na competição da Star Battle, justamente por não ser uma competição performática, é uma competição que sim depende de vitórias, e se tem uma coisa que o Ishiyama fazia era não dar show, mas conquistar muitas vitórias com seu estilo de luta mais defensivo, e por isso as batalhas dele eram monótonas para Torre Slash, mas na Sólidos se deu bem, juntou fã e deu no que deu, chegou onde está. Aqui eles comentam que ele já tem 15 estrelas e essa progressão mais lenta que vejo dos times, tanto o Persona, quanto o Zul'Genic, quanto o Yggdrasil, quanto o Phalanx, eu gosto muito de como a gente tá no anime tendo esse respiro, a gente tá conseguindo ver a progressão dos times, especialmente falando a respeito de times que a gente não viu no mangá, não teve nenhuma página dedicada a eles, e eu gosto de ver esse progresso, principalmente do Phalanx. E aqui a Ichigo tá numa pequena entrevista com o Ishiyama falando, olha, desde que vocês perderam lá pro Goldias, meio que achávamos que tinha acabado para vocês, mas no fim das contas se reergueram e conseguiram mais estrelas. E é muito legal eles terem abordado isso dessa forma. Por que eu digo isso? Quando a gente começou a acompanhar o time Goldias nessa temporada, quando eles apareceram, a Karura já veio com aquela história de ciúminho por conta do Burn, ter dado mais atenção pro Ishiyama e não sei o que, mas no fim das contas houve esse confronto inicial entre o Goldias e o Phalanx. E aí o Phalanx perdeu num primeiro momento e
tinha ficado por isso mesmo. Ah, legal, eles estão usando o Phalanx como saco de pancada para dar desculpa da apresentação de novos personagens. Mas eles retomam nesse ponto da história aqui nesse episódio. E eu acho isso tão legal porque enriquece tanto a trama e o mundo, como disse, porque as coisas estão se movimentando, tá tudo acontecendo e o Phalanx se reergueu depois disso. Tanto que o próprio Ishiyama comenta aqui nessa entrevista que as vitórias que eles tiveram enquanto time foi simplesmente porque a maioria dos oponentes que eles batalharam subestimavam eles por terem perdido pro Goldias. Então eles simplesmente conseguiram vencer por conta disso, mas que não tem segredo nenhum. Como a Ichigo havia perguntado qual é o segredo para a sequência de vitórias que o Phalanx está passando, e ele falou que não tem segredo nenhum, quebrando completamente aqui a entrevista, porque ele é muito seco, ele é muito grosseiro às vezes, ele é muito direto, e aí a Ichigo não consegue extrair dele as mesmas reações que ela extrai do Bird, por exemplo, e fica um clima meio estranho aí para ela continuar a entrevista, mas o Ishiyama ainda dá um destaque. Ele fala, e é muito legal o frame de estar o time completo aqui, que se eles querem progredir, se eles querem avançar na Star Battle, é óbvio que daqui para frente, quanto mais estrelas eles juntarem, mais fortes serão os oponentes, e é isso que deixa eles interessados na competição, e ele ainda acrescenta que eles estão preparados para o desafio. Mal sabem o que vão passar. Pois é, olha esse Ishiyama, né? Ele não muda mesmo, nem um pouquinho. É a cara dele, ele sempre foi assim, e Persona segue curtindo ali o seu momento de chá. E aí de repente um anúncio na TV, um programa especial exclusivo patrocinado pela farmacêutica Yggdrasil. Na sequência da abertura já temos o programa especial sendo apresentado por ninguém menos do que o próprio Burn, que é o herdeiro da Yggdrasil. Ele trouxe uma ideia de talk show aqui bem curiosa, ele meio que inventou essa loucura aqui, porque ele tem dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser. Ele chama, segundo a descrição dele para esse programa, os Bladers que estão rumo à nova era do Beyblade, aqueles que estão trabalhando e são peças fundamentais para o Beytime Shift dele, né? A revolução do Beyblade que ele está tão ansioso para acompanhar. E de fato o convidado dele é interessante para isso porque ele tem muito o que dizer. É o próprio Ishiyama, que fica calado, mas quem tem o que dizer é o Burn. Ele meio que inventou isso tudo para trazer o Ishiyama ali e fazer o Ishiyama ouvir o que ele tem para falar, mesmo o Ishiyama não gostando muito. O Burn ainda tenta ser um pouco mais amigável nessa cena, dizendo, olha, até comprei um negocinho pra gente comer aqui, são uns docinhos chamados Sweet Mont Blanc. Mont Blanc, pra quem não conhece, é o nome do Beyblade do Ishiyama, ele parece que fica meio incomodado. Ele fala, não gosto de doce, não sei o que, dá um papinho desse e não quer saber de doce, ele quer ir logo ao ponto, quer saber o que o Burn quer falar pra ele. Pois é, então o Burn pensa, vou ter que comer sozinho, não tem problema, vamos seguir com o nosso programa. Imediatamente a Meiko dá um brilhinho nos óculos porque ela se interessou por esse docinho aqui. Eu acho que a Meiko realmente gosta de doces porque nesse episódio fica muito evidente. Mas o papo que o Burn quer soltar pro Ishiyama é muito interessante. Ele começa falando a respeito de alguns eventos importantes que rolaram na história de Beyblade X. A começar, e o primeiro item que ele menciona aqui, o primeiro evento, foi a batalha final no topo da Torre Slash, onde vimos a batalha do Chrome contra o Blader X, ou Kamen X, aqui na versão japonesa. E é muito legal ele ter mencionado isso especificamente nesse momento, porque a gente viu quão impactante foi essa batalha pro anime, pro mundo de Beyblade X enquanto história que está sendo contada. Foi uma batalha impressionante, não só do ponto de vista visual, mas foi uma batalha que impactou também todos que acompanhavam o Pendragon, o Persona, todos que estavam ansiosos para ver esse desafio ao topo da Torre X, que era o objetivo da primeira temporada desde o começo, mas não só por isso, principalmente pela batalha de ter sido dois grandes Bladers que, embora a maioria dos personagens no anime não saibam quem é o Kamen X, nós como espectadores sabemos da importância dessa batalha. E foi realmente impactante porque não só isso, mas outros elementos que o Burn traz aqui, como por exemplo a arena nova com mecânicas, que é a Double Extreme Stadium, e também um time que derrotou o Pendragon, assumiu o lugar no topo e começa a desafiar todos os Bladers da Cidade X, trazendo então o evento da Star Battle para que todos tenham a chance de batalhar contra os profissionais, desvirtuando um pouco as regras, como eu havia comentado em outros episódios, que as regras que são estabelecidas pela B4 e que regem esse mundo aqui.
E ela simplesmente subverteu tudo isso, porque o Burn comenta que agora está existindo uma batalha entre as duas torres que têm ideologias completamente diferentes. O Ishiyama estar aqui é o momento perfeito, porque ele começou na Torre Slash, que era super showzinho, que era super performática, não conseguia avançar por conta dos patrocinadores e tudo mais. O estilo de batalha dele é muito mais contido, é um estilo muito mais sério, parado, que aparentemente não tem muita graça, mas que o pessoal da outra torre, a Torre Sólidos, valoriza muito. Basicamente o Ishiyama estava na torre errada e aí ele fez a transferência, começou do zero, a gente sabe da história dele, mas é interessante ele estar aqui, porque ele já teve participação nas duas torres e viu quão diferentes elas são em termos de jogo, em termos de público, em termos de como que as coisas funcionam mesmo. E agora os Bladers dessas duas torres estão tendo que se enfrentar e isso não está sendo muito legal, quebrando as regras desse mundo, coisa que a Omega fez e que a gente não sabe qual vai ser o resultado disso, mas está acontecendo nesse momento. E tudo isso que está acontecendo pode ser também indícios de uma grande revolução, porque o Burn fala que o mundo Beyblade está passando por um momento de grande mudança, de fato, e isso tudo fez ele perceber uma coisa. No começo, ele buscava muito a ideia de ser o mais veloz, o mais rápido, ele queria revolucionar com velocidade, especificamente falando. Lembramos do Phoenix Wing, ou Soar Phoenix, que era justamente o plano de fazer as pessoas acostumarem com a velocidade do Kamen X, e depois, quando ele utilizasse o Phoenix Wing, que era muito mais rápido, as pessoas se impressionariam com aquela velocidade extrema que ele conseguiu através de todo o desenvolvimento da Yggdrasil e tudo mais, para que ele conseguisse a mudança por conta própria. Mas tudo que acontece no mundo agora, e especialmente as batalhas e incentivos que ele dá e que ele recebe em relação ao Ishiyama, acabaram fazendo com que ele visse o mundo por outra perspectiva e entendesse que o assunto não era só velocidade, não. Ele estava falando a respeito também de ser mais lento. E ele faz um pedido muito estranho para o Ishiyama, falando que somente o Ishiyama ia conseguir fazer esse tipo de coisa, porque já que ele, o Burn, busca a velocidade, busca ser o mais rápido, ele pede que o Ishiyama então busque ser o mais lento. Tanto é que esse é o título do episódio, né? Sobre ser lento e tudo mais. E é uma coisa muito curiosa, porque Beyblade X, especificamente falando, é um jogo muito veloz. Ele é baseado em velocidade. E quando a gente fala em lentidão, é um conceito contraditório, e é interessante como é abordado aqui nessas falas. De repente tem que ir para o comercial do programa, e é um comercial inteligente, porque já que a Yuni também faz parte do Yggdrasil, então ela vai fazer as propagandas. Ela é super popular, ela é uma influencer que tem nome, então por isso nada mais justo do que colocar ela para fazer uma propaganda de colírio da farmacêutica Yggdrasil. Enfim, eu achei um detalhe bonitinho eles terem feito isso. E nesse intervalo todo mundo se agradece, fica feliz, obrigado pelo trabalho, muito bem, o programa foi legal, tá meio que em ritmo de encerramento aqui do programa. O Ishiyama continua encarando o docinho meio que com uma cara feia, não entendi muito bem por que será que ele odeia tanto assim o doce. Karura aparece, o alerta menina insuportável, e eu tive que pausar no próximo frame também, porque a cara do Burn é imediatamente apagada, o brilho no olhar some, e é muito bom, porque ele sempre tem essa reação. Eles não aguentam mais essa menina, mas ela sim vai entrar em cena. E ela chega fazendo todo aquele alarde, tapete vermelho, música pra caramba, os empregados dela ali, todos fazendo aquela cerimônia e não sei o que, e pelo menos é mais uma oportunidade pra gente ver a belíssima Ryu. Legal, obrigado aí aos roteiristas, mas quem entra em cena é a Karura, e ela tem muitas coisas importantes a serem ditas. Brincadeira, ela só quer encher o saco do Burn, basicamente, falar, porra, por que você não convidou a mim? Já que sou noiva do Burn, deveria ter convidado a mim para participar desse programa especial, e não esse Ishiyama aí que você tá falando. Afinal, o que esse cara tá fazendo aí? Ué, mas já sumiu? Cadê o Ishiyama? Ishiyama não tá mais aqui? Desgraçado, agora que eu ia passar um sermão nele, ia xingar muito e sumiu. O Ishiyama não tá nem aí, ele simplesmente caiu fora. Ela veio ali só pra armar esse circo todo e é isso. Como disse, Ishiyama simplesmente caiu fora. Eu achei que ia rolar uma batalha entre ele e a Karura, pelo menos, mas nem isso. Ele caiu fora, tá na rua, já tá caminhando. De repente, num telão, ele tá passando na rua, vê o que tá acontecendo, sendo transmitido uma batalha. Ora, se não é o time Phalanx passando por um perrengue ali numa batalha.
Mas peraí, ele não tá lá, ele é o líder do time, por que ele não tá lá? Imediatamente ele vê que eles estão enfrentando os Underpros, né? Aqueles profissionais do mundo inferior, aquela loucura toda que a gente viu um arco atrás ali falando a respeito do Ginro e toda aquela galera dos produtos, né, falsificados e não sei o que. Eles estão aqui de terninho, robôs de borracha, enfrentando o Phalanx sem líder. E, segundo a narração que nós vemos aqui, eles pegaram todas as estrelas, inclusive tem uma passando direto para cá, enquanto o Phalanx ficou só com uma. Eles tinham 15. E aí já perderam todas as suas estrelas. Tá perigosa a situação para eles. Mais que depressa, Ishiyama faz uma ligação, e eu imagino que ele deva ter ligado pros colegas de time falando: o que cacete vocês estão fazendo? Me esperem aí que eu já tô chegando. Naquele lugar ali que rolou o arco do Ginro e tudo com o Kamenzi, enfim, conseguimos o Shelter Drake, Pakun, aquela loucura, no mesmo lugar. Os caras estão ali fazendo essa batalha. E a batalha tá rolando mesmo, os caras estão ali derrotadíssimos. A gente vê que temos o holograma do Zero, temos os caras de terno aqui esperando, porque Ishiyama chega já perguntando o que é que tá acontecendo aqui. Os caras logo apresentam os seus Beyblades, o que eu gostei demais. Temos um Terra Swing e temos um Bear Scratch. Eu achei tão legal eles terem colocado esses exclusivos da Hasbro nas mãos desses Underpros, porque eles meio que são contrapartes de Beyblades que já existiam, no caso o Terra Swing sendo uma contraparte que temos, por exemplo, do Viper Tail. O Bear Scratch também é meio que uma versão modificada do Rhino Horn. É legal ter esse conceito e esses produtos nas mãos desses tipos de personagem. Eu achei tão legal eles terem incluído isso. O Ishiyama não fica nada feliz com a situação e ele já chega falando que veio para recuperar as estrelas do seu time. Obviamente o time dele tá desolado aqui, falando: olha, me desculpa, a gente não lembrava desses caras na Torre X e aí a gente acabou aceitando a batalha. Porra, mas era exatamente por não ter lembrado desses caras que não deveria ter aceito a batalha. Mas eles estavam em 2, a gente também estava em 2, a gente não queria incomodar também o líder que estava com outro compromisso, então a gente achou que estava tudo bem. Não estava tudo bem. E os caras começam a fazer ali um aquecimentinho e tal, vamos fazer uma batalha, não sei o que. E nisso que o cara dá uma mexida no bracinho, dá pra ouvir um som de motor, um som mecânico, um negócio que não é normal, que não é humano. Imediatamente Ishiyama ouve isso, acha muito estranho, mas ele segue de um jeito interessante aqui. Ele pede que a transmissão seja cancelada, seja parada, ele não quer que isso seja transmitido. Num primeiro momento eu pensei: sério? Pode fazer isso? Eles vão fechar a transmissão? Não dá ruim fazer isso? O Zero também questiona, viu? Mas é certeza mesmo? Você vai fazer isso comigo? Você vai cancelar a transmissão? Ele fala que sim, ele insiste em falar: parem a transmissão. Parou a transmissão, ninguém mais vê o que está acontecendo, tela totalmente chuviscada, que chama. E aí a gente vê aqui os dois que estavam assistindo, né? O Burn e a Karura estavam assistindo a transmissão e acabam ficando sem a imagem. Ela mesma pergunta: olha, acabou? É isso? Não vai ter transmissão? Não é... E aqui ela levanta um ponto interessante. Não é ruim não transmitir, porque afinal de contas, se você não transmite, você não consegue colocar ali o seu time em ação, vencendo ou perdendo, você vai ter a propaganda do patrocinador. Então não transmitir é ruim. Acontece que o Ishiyama não é necessariamente patrocinado, né? Lá no começo do episódio é dito que ele só foi participar do programa do Burn porque, lembremos, Yggdrasil é a empresa que comprou a Mountain Ramen, que é a patrocinadora do Ishiyama. Por isso ele não teve muita escolha e foi no programa do Burn. E como o patrocinador do Ishiyama meio que tanto faz, não se importa tanto e não é tão relevante assim, no fim das contas não faz mal ele fechar a transmissão. Então por isso é um ponto inteligente de usar o Ishiyama nessa cena. O Burn ainda comenta que mesmo que não tenha como mostrar o patrocinador e fazer propaganda e colocar a cara do time sendo patrocinado ali na tela, é legal para os Bladers porque afinal de contas dessa maneira eles podem proteger as suas estratégias e impedir que times oponentes tracem estratégias para enfrentá-los. Gostei desse detalhe também, é tão bom quando o roteiro é bem escrito, é bem pensado em todos os aspectos, né? E aí vem a grande revelação. Aqueles caras de terno, ao tirar o terno,
nos apresentam uma estrutura, uma veste, uma armadura, um negócio tecnológico cheio de LED, não sei o que, um conceito de sci-fi que eles nos trazem aqui muito legal e que realmente levanta muitas suspeitas. Eles comentam que essa estrutura que eles estão usando aqui é um acessório de lançamento por inteligência artificial vestível. Eles têm uma pequena armadura nos ombros e nos braços que vão calcular a força e a precisão para sempre garantir o resultado de vitória nas batalhas. Só que tem um detalhe, não é só para garantir precisão e força, eles têm aqui equipado nessa roupa, nessa coisa, todos os dados de batalha da Torre X. Ok, alguém tá vazando esses dados lá da Torre X para esses caras aqui poderem aproveitar isso. Eles têm alguém infiltrado ou alguém lá de cima do comando da Torre X é bem corrupto e acaba passando esses dados para esse pessoal que não quer saber de batalha justa. E aí fica aquele ponto de curiosidade para saber o que está acontecendo exatamente. Mas não basta só isso, ainda existe a aposta, existe o que vai acontecer nessa batalha. Primeiro de tudo, os caras dizem pro Ishiyama, a gente vai batalhar, mas vamos fazer o seguinte, se você vencer, você vai ter todas as suas estrelas de volta. Só que vai ser uma batalha tripla, ou seja, vai ser um 2 contra 1, Ishiyama tá sozinho, ele aceita, ele não arreda o pé, ele simplesmente vai peitar esses caras, os caras do time estão desesperados, falando, não vai, cara, não compensa, olha, ele não vai fazer isso com a gente, não vai dar certo, a gente já perdeu, esses caras estão roubando, eles estão fazendo um negócio que é contra as regras, é praticamente criminoso o que eles estão fazendo aqui. E os caras voltam e falam, criminoso? Então, não respeitar as regras de Beyblade é um crime? Porque, na verdade, quando eles falam a respeito de regras, eles estão falando das regras da B4 e da Torre X, coisa que já foi subvertida pela Omega, que tá fazendo o Star Battle, então meio que muitas das regras já não valem mais. E o outro ponto que um dos caras levanta é simplesmente o fato de que se ninguém vê, não dá pra considerar um roubo ou uma trapaça, porque ninguém tá vendo mesmo. Só que o Ishiyama tem a questão da honra, que ele quer preservar do time dele. E eu acho tão legal essa energia que os times de Beyblade X trazem. Todos eles têm esse momento de estamos juntos, somos um time, vamos caminhar junto, um ajuda o outro, vamos superando as dificuldades um do outro, e é exatamente o que o Ishiyama fala pro time dele aqui, para que ele possa tentar corrigir esse erro do time dele que aceitou essa batalha, e ele vai enfrentar ela sozinho, com o Stone Mont Blanc, que é o seu Beyblade por enquanto. Inclusive, Takaratomi, tá na hora de dar um Beyblade novo pra esse senhor aqui, hein? Que personagem foda que a gente tá vendo aqui. Que personagem, assim, bem escrito e que merece ter um Beyblade novo, só que também tem a questão de ele gostar muito do Stone Mont Blanc, ele trocou todas as vitórias, toda a performance do Phoenix Feather para continuar com o Stone Mont Blanc, então ele tem um apego muito grande por esse Beyblade. Será que ele usaria um Beyblade novo? Fica essa dúvida, né? E ele fala que não importa o que aconteça, ele vai vencer essa batalha para recuperar as estrelas do time, para recuperar a honra do time, para reparar os erros do próprio time e para se superar. Até porque os dois times que estão em primeiro, o próprio Zodiac, o Persona, são monstros, muito fortes mesmo. E se o Ishiyama não vencer aqui desses caras, muito dificilmente ele vai vencer um dos times que está lá em cima na competição da Star Battle. Então ele faz esse ponto aqui e vai pra frente para desafiar nessa batalha de 2 contra 1 totalmente injusta. Até porque não só são 2 contra 1, mas são caras que estão utilizando um mecanismo para aprimorar os lançamentos baseados nos dados da Torre X. Então complicou muito pro Ishiyama nessas cenas. E são lançados o Bear Scratch e o Talon Terra, que vem com os combos da Takaratomi, com os recolors da Takaratomi inclusive, tá? Pra quem tá curioso, o Bear Scratch vem com 560 Flat e o Terra Swing vem com o 770 Ball. Ataque e resistência é o que vai pra cima do Ishiyama nessa batalha. E uma curiosidade que eu achei interessante, a
forma que a gente vê o Avatar 4X do Bear Scratch especificamente, ele me lembrou muito o Gausley da primeira geração, né, Bakuten Shoot Beyblade. Então ficou aqui um detalhe bem legal. Mas é um cara que vai pra cima, ele ataca várias vezes o Stone Mont Blanc, que tá no centro da arena parado. Ele até critica, fala, você vai ficar aí no centro da arena, parado, sem fazer nada. E o Ishiyama ainda responde dizendo que esse é o estilo de batalha do Stone Mont Blanc, ele vai permanecer batalhando assim. Enquanto isso, o seu oponente fala, então eu vou te mostrar o que o Bear Scratch faz, e vai por uma sequência de ataques para tentar tirar ele do centro. Ao mesmo tempo, o Terra Swing também vai atacar, afinal de contas ele, embora seja de resistência, tem uma movimentação pela arena, e ele tem a mesma ideia de ataques descendentes que tem o Viper Tail, para cansar, desestabilizar o oponente, e isso é perfeitamente possível considerando que o Stone Mont Blanc basicamente é um Night Shield. No meio da batalha da loucura, corta pro Burn falando, será que eles já terminaram a batalha? Porque eles estão às escuras, eles não estão assistindo nada. Mas ele lembra dos momentos do Ishiyama, que é bem legal a gente ter esse histórico também, para quem não pegou muitos episódios, ou não lembra mesmo. O Ishiyama tinha um estilo de batalha muito sério e muito focado em resistir no centro da arena, que, como eu disse, não era chamativo para uma torre slash. Tanto que ele era super criticado aí pelo seu patrocinador, que queria um show, queria chamar atenção ali para o seu estabelecimento, já que ele patrocinava o Phalanx, que não chamava tanto a atenção não na torre slash. Mas o Ishiyama acabou superando tudo isso, ele escolheu permanecer com o Stone Mont Blanc, ele escolheu continuar com o estilo de batalha que ele gosta de usar, tanto é que foi para Torres Sólidos, começou a fazer muito sucesso com isso, começou a vencer muitas batalhas, foi invicto até o andar 40, lembremos disso, e tá numa sequência de vitórias, mesmo depois da mudança de uma torre para outra. É legal a gente ter esse histórico do Phalanx, para ver como eles estão escrevendo bem esse time. E aí o Ishiyama toma uma decisão. Aquela proposta lá atrás que o Burn falou para ele nesse episódio sobre ser o mais lento, não necessariamente significava girar devagar, mas era em relação à movimentação, era em relação a enquanto, por exemplo, o Phoenix Swing é uma máquina de velocidade que acelera pela Extreme Line, que atropela os oponentes, ele vai ficar no ponto zero, ele vai ser o mais lento, ele não vai se mexer, ele vai ficar firme no centro da arena, não importa por quanto tempo, ele aguenta a batalha até o final. Esse é o propósito, a ideia de ser mais lento. É não se mexer na batalha, aguentar os ataques do oponente. Essa é a ideia. Eu gostei, achei uma ideia interessante aqui para ter essa ideia do combo de defesa, ter essa performance mais no centro da arena. Exatamente o perfil de jogador que é o Ishiyama. Ao aceitar esse desafio, essas palavras do Burn, ele então junta uma determinação enorme e contra esses dois, que vamos lembrar, lançaram ali roubadíssimos, com aquela armadura especial que ajuda eles a lançar com a força e a precisão exatas para vencer. O Ishiyama, sem nada, tenta se sustentar no centro da arena. E ele consegue, depois de uma sequência de ataques enorme, os dois que tanto se mexeram pela arena e tanto insistiram em atacar, enquanto o Ishiyama parado aguentava todos os golpes, vence por resistência, porque os outros dois gastaram muito da resistência nessa movimentação toda. E aí o Ishiyama é o vencedor, recupera as estrelas do Phalanx, que eram 14, mas a única que estava com eles, então totalizando as 15 estrelas, aliviando muito o time, voltando para a competição e aí derrotando esses caras, mostrando que Ishiyama não é para qualquer um, mostrando que esse personagem ainda tem muito a oferecer e merece um Beyblade próprio. Se ele ia usar outro Beyblade ou não é outra história, mas eu adorei essa passagem dele nesse episódio. Só que esses caras ainda dão um sorrisinho de meio que, puta, tudo rolou conforme o nosso plano e é isso aí. Na saída, time Phalanx está indo embora, eles decidem falar então, Ishiyama, vem cá, ó, a gente quer pedir desculpa, a gente não devia ter aceitado essa batalha, eu sei que pô, a gente não queria te incomodar também, mas achou que podia dar conta e não deu, pô, desculpa. E o Ishiyama, a gente vê o quanto que ele é gente boa, ele é sério, ele é às vezes grosseiro, é meio durão, mas ele é um cara que entende o time, ele fala, não tem problema. Contanto que a gente continue junto, contanto que a gente continue batalhando e vencendo, contanto que a gente continue unido como time, tá tudo bem, eu não me importo. Olha que personagem maneiro. Só que ainda assim ficou um negócio esquisito.
Os companheiros do Ishiyama comentam que, pô, mas mesmo essa galera que, sabe, que trapaceia, que joga sujo, pegando informação que não deveria ter acesso pra batalhar, mesmo esses caras receberam estrelas pra participar da Star Battle. Tem alguma coisa estranha acontecendo nessa competição, né não? Tudo bem, o importante é a gente continuar vencendo, a gente continuar unido, esse é o papo do Ishiyama. Time, vamos seguir, vai dar certo. De volta ao Komaba Sushi, rapidamente a gente tem aqui a Tenka trazendo bolos. Ela passou ali no shopping, viu uma lojinha que abriu recentemente e decidiu comprar uns bolinhos e levar para casa, porque ela achou interessante. Os mesmos bolinhos que o Burn havia oferecido pro Ishiyama e que ele fez uma cara meio, né, torceu o nariz, não sei o que. Estavam aí os bolinhos que são novidade. Engraçado a Tenka contar que ela teve que esperar numa fila enorme para poder adquirir esses bolos. O Bird até tira sarro da cara dela falando, olha, é até meio fofinho pensar você desse jeitão aí numa fila para comprar bolo. E ela ainda provoca de volta o Bird falando que, mas eu não comprei pra quem abre muito a boca não, tá? Então você não vai comer. Enquanto isso o Exo fala, não, mas eu não falei nada, esse aí tá pra mim, quero experimentar também. Maiden, completamente obcecada pelos bolinhos novos aqui, é a primeira a chegar com um olhar sinistro. Ela tá muito interessada nesse doce. Ela quer muito experimentar e eu gosto como ela expressa seus sentimentos de uma forma... Talvez quem é bastante introvertido vai entender. Eu entendo perfeitamente o que ela passou nesse episódio. Apareceu o bolinho, deu aquela puta vontade de experimentar porque era bonito, chamativo, interessante, mas ela ficou na dela. Agora que chegou, é agora. É a minha chance de comer esse bolinho delicioso. E aí corta de novo pro Ishiyama ligando pra mãe dele, falando, então mãe, você vai participar aí de uma feira de doces que vai rolar aqui na Cidade X? Interessante, hein? Aliás, prepara 3 Mont Blanc pra mim. O docinho, esse docinho aqui, é da mãe do Ishiyama. E olha que fofura, cara. A mãe dele fazendo doces para vender, para poder ter a lojinha e sustentar e ter um ganhozinho, mas ela faz os doces pensando no Mont Blanc, que é o bem do Ishiyama. Não é a coisa mais fofa que a gente tem? Eu adorei essa cena aqui, tão bonitinha, para um personagem tão ríspido. E aí vem uma cena problemática. Corta para a sede dos patrocinadores do Pendragon. Lá está Gigatani no celular, comentando algo com pessoas e falando obrigado por terem conseguido trazer o Ishiyama para uma batalha tripla. Esse desgraçado não enganava ninguém. Episódios atrás, quando assistia os episódios na Twitch com o pessoal, a gente já comentava sobre isso. Rolou aqueles papos do Gigatani com a Megaoka no desenvolvimento da Arena Rampinha e tudo mais, e a gente já estava suspeitando que ele, também desde os papos que ele falava que comprava ali ou fazia as batalhas do Pendragon com times mais fracos para sempre garantir vitória e tudo mais, esse cara tava planejando alguma coisa e não conseguia me enganar mais. E quando chega nesse episódio, nesse momento, falando a respeito de ter atraído o Ishiyama para essa batalha em específico, falando inclusive com os robôs de borracha, que são os Underpros, e os caras ainda falando, não, foi fácil, a gente começou pelos amigos dele, ele veio logo, e aí, qual é o nosso próximo alvo? Esses caras trabalhando juntos, obviamente Gigatani pegando o que não deve, que são dados da Torre X e vazando para eles. Não sei se o Gigatani é um cara que está no comando disso aqui, ou ele é um subordinado de alta patente, vocês me entendem? Pode ser qualquer coisa, tá com cara de chefão, né? O que também me fez pensar que a saída do Chrome do Pendragon acaba sendo uma coisa boa pro Chrome. E ao mesmo tempo a gente tem a Shiguro e o Shiero que não devem saber de nada disso e não estão entendendo muito bem a situação, porque tá tudo às escuras ainda. O Gigatani tá aprontando alguma coisa com esses caras e ele dispensa eles. Ele fala, não tem próximo alvo, tá bom desse jeito, podem se retirar da Star Battle. Já fez o que tinha que fazer. Sorrisinho macabro para finalizar o episódio. Esse desgraçado tá aprontando alguma coisa, não sabemos o que é ainda, mas a gente vai descobrir. Tá com uma carinha de vilão aqui que eu tô gostando, hein? Eu tô adorando isso aqui.
E assim o roteiro vai se desenrolando ou se enrolando cada vez mais. Eu acho super interessante como os escritores estão trabalhando com os personagens, com as situações, trazendo de volta personagens que a gente já gosta e já quer ver um pouquinho mais, no caso do Ishiyama, trazendo situações que vão certamente ter um impacto gigantesco conforme a temporada vai se encaminhando para o final, e a gente percebe que ainda tem muita coisa para acontecer. Esse cara tá fazendo alguma coisa junto com os Underpros. Persona não tá sabendo de nada, mas o Ishiyama quase foi uma vítima aqui desses caras, mas se provou ser mais forte, se provou ser digno de continuar na competição. Qual é o objetivo? Não sei, achei maravilhoso. E você, curtiu? Quero muito saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, episódio 80. Como disse, entregou muito mais do que prometeu. Não esquece então de deixar um gostei, deixa um comentário, se inscreve para vídeos todos os dias e a gente se vê numa próxima. Até mais!